Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandro, sou aluno do curso de História, licenciatura da Uninter, e hoje vim apresentar o trabalho para vocês sobre trovadorismo. Vamos lá. O que foi trovadorismo na Idade Média e quais são as suas características? Trovadorismo foi um movimento poético-musical iniciado no século XVI, na província da França, no qual se espalhou por toda a Europa posteriormente. Com isso, percebemos que a manifestação cultural na Idade Média não restringia apenas à cultura escrita, mas também estava relacionada à oralidade, pois grande parte do indivíduo da época não eram alfabetizados. Então, nesse primeiro parágrafo aí do nosso trabalho que eu coloquei, o que ele quis dizer? O que eu quis dizer com isso, no caso? É que o trovadorismo, ele é um movimento que junta a música com a poesia, mistura ali esses dois elementos com elementos culturais que estavam sendo vividos na época e se espalhou pela Europa toda. Inicialmente na França e depois se espalhou pela Europa toda. No século XVI, é bom lembrar que nessa época, no século XVI, estava dando início ao movimento chamado Renascimento, né? O trovadorismo transmitiu informações, poemas em forma de música, agregando instrumentos, danças à cultura, de modo que expressava vários tipos de assunto e ganhou também popularidade, tanto entre os nobres quanto entre os populares ali. Ganhava praças, teatros. Então, o trovadorismo estava na boca de todo mundo naquela época, pode-se dizer. Ele era cantado, ele era proferido por todos, tanto os nobres quanto a classe aí menos favorecida. Inclusive, até mesmo a nobreza, os reis, eles gostavam muito do trovadorismo. E o trovadorismo, ele falava sobre diversas coisas. Falava sobre amor, falava sobre a política na época. Era uma forma de você expressar sentimentos e expressar sua cultura, até mesmo sua indignação com as coisas que estavam acontecendo na época. De modo geral, o trovadorismo iniciou um circuito ali de expressões que aquelas pessoas estavam vivendo na época. Com isso passou a integrar de forma marcante as cortes medievais, contribuindo a partir de suas composições para a divulgação de informações diversas na sociedade, como acontecimentos políticos, bem como manifestações, expressões culturais, sentimentos. Esse, em último caso, pode ser comprovado através de cantigas, chamadas como cantigas de amor e cantigas de amigo, que idealizavam o amor cortês, manifestação poética do ideal cavaleiresco, no qual o cavaleiro evidenciava seu amor e devoção a uma dama. Então tinha essas cantigas aí, que era a mais popular na época, chamada cantigas de amor e cantigas de amigo, que ele idealizava o amor daquela pessoa que preferia o trovadorismo ali. Era aquele amor idealizado, o amor de um cavaleiro para uma dama, o romantismo em si, né? Além disso, tinha as cantigas, né? Cantigas de escárnio e maldizer, composições poéticas que demonstravam críticas, sátiras, questões políticas, sociais, comportamentos ou os indivíduos mesmo, do qual se tinha um contexto daquela época. Então,
a gente tem um trovadorismo que ele abrange toda a sociedade da época e ele é cantado de diversas formas, tanto na forma de amor, com as cantigas de amor, cantigas de amigo, como também uma forma mais sátira, né? Engraçada ou crítica às políticas da época, né? O absolutismo até mesmo, né? E com toda aquela situação que era vivida na época, né? Então, com isso, eu trouxe a abordagem de um trovador medieval, Reinbold de Alvarenga. Ele foi um importante trovador, tendo contribuído muito para a criação e um estilo articulado à poesia trovadoresca. Possui mais de 40 de suas obras vivas e expostas, exibindo um gosto pelas rimas raras e formas poéticas intrínsecas. Foi um trovador que, em suas cantigas, sempre falava de amor e suas diversas e complexas interpretações do amor para a época. Além de falar de amor, suas obras faziam críticas ao pensamento sobre a mulher e sobre o papel da mulher na época da sociedade. Sempre mostrou à frente de seu tempo, o que fica evidenciado em suas obras. E aí eu trouxe, né, no nosso folder, que é o trabalho, né, o que foi proposto para nós no portfólio, foi um folder, inclusive vocês estão vendo aí, trouxe inclusive aqui um trecho dele falando sobre o amor e sobre a importância da mulher na época, para ele, né? Eu não vou chegar a ler, senão vai acabar o nosso trabalho ficando muito longo. Mas aqui tem um trecho da citação desse poema aqui, né? Do trovador medieval. As trovas, hoje na cidade de Nova Friburgo. Foi um dos temas propostos também, tinha que ter nesse folder. Nova Friburgo, para quem não sabe, é uma parte do Rio, né? Muito influenciado pelas trovas, é incentivada e é importante considerarmos a atuação de diferentes escritores que motivaram essa mistura e herança literária e musical europeia com a vivência brasileira. Nesse quadro, o poeta trovador Luiz Otávio é uma figura relevante, sendo responsável por organizar os encontros em que autores da Nova Friburgo apresentavam suas composições e suas trovas. Além disso, Otávio e escritores como Rodolfo, Adbud e Araújo Jorge, entre outros, foram importantes para estimular a criação dos Jogos Florais, nome dado a um concurso de trovas em Nova Friburgo, que foi a primeira edição realizada em 1960. Esses eventos influenciaram cada vez mais a população da região de Nova Friburgo, a qual incentivava as trovas, passando os costumes para as próximas gerações. E até hoje é percebido que a trova faz parte do cidadão de Nova Friburgo, o qual se identifica e se inspira. E além disso, eu trouxe para vocês aqui um trecho dessas trovas que é espalhada por Nova Friburgo. Inclusive nos postes, nas praças, assim, ele é espalhado e é bem visto ali por todos que passam ali naquela região. Por ter sublimes instantes em Friburgo, sem ardade, o dia amanhece antes e a noite dorme mais tarde. É uma das trovas escritas aí pelos escritores de Nova Friburgo, que está exposta para todo mundo ver ali na praça. E como proposta também do nosso trabalho, foi trazido aí para que os alunos realizassem pelo menos uma trova falando sobre a sua cidade, a cidade que o aluno aí ele mora. Como eu moro em Ponta Grossa,
eu acabei escrevendo uma trova aí sobre Ponta Grossa. Vou ler aqui para vocês como é que ficou. Ruínas de Ponta Grossa. Antes das ruínas do tempo, as pedras dolorosas, o pranto que molha a cidade de Ponta Grossa. Desperta do sono as rosas. E depois, no nosso folder, tem as referências bibliográficas e basicamente é isso. O folder é uma proposta bem legal, né, que foi feito pra gente e que eu elaborei aí da maneira que possa ter bastante informação, não fique cansativo e todos possam compreender em pequeno espaço ali, em 2 folhas. Espero que tenham gostado.